Maranata. Senhor, Amém. Irmãos, sinto muito alegre por essa oportunidade, mais uma vez, de estar na casa do Senhor, trazendo a sua palavra, conforme o Espírito Santo de Deus designar. Não quero falar nada de mim, mas sim pela ordem do Espírito Santo, porque só o Senhor conhece cada coração que está aqui hoje. Amém? Eu gostaria de convidar o Renato. Eu tenho um óculos, só que os óculos têm duas pernas bem traseiras, mas você não deixa trazer não. Igreja Jesus, nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler o livro Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, verso 22, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos. Disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles adormeceu. Então sobreveio uma tempestade do vento do lago. Enchia-se de água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e fez-se bonança. Disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: o que é este, que até os ventos do mar e as águas lhe obedecem? Senhor Jesus, fechamos seus olhos na igreja. Senhor, fala conosco, Pai amado, nesta noite maravilhosa. Ó Deus, a sua palavra, Senhor, nos preenche da sua sabedoria, Senhor. Senhor, revela o mistério da sua palavra, Senhor, para que nós possamos compreender cada vez mais, ó Deus. Senhor, abra os corações, ó Pai. A sua palavra, Senhor, é de toda a nossa aceitação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uns daqueles dias à tarde, o Senhor Jesus, ao proclamar sua palavra, ao levar o seu evangelho, sem descansar, o Senhor Jesus, ele tinha um compromisso na cidade de Dagar. Porém, em Dagar havia um homem atormentado, escravizado, acorrentado e subjugado pelas forças satânicas. E este homem deveria ser liberto através do Senhor Jesus. A libertação desse homem só poderia vir do nosso Senhor Jesus. Amém? Portanto, Jesus disse para os seus discípulos: passemos desse lado para o outro lado. E assim os discípulos fizeram. Jesus e seus discípulos entraram no barco e começaram a navegar ao sentido da Gada, onde possivelmente o Senhor Jesus ia libertar aquele homem da cadeia. Mas, amada igreja, a mensagem de hoje não vai ser focada naquele homem de Dagar. A mensagem de hoje vai ser focada justamente a trajetória desse barco. Quando os discípulos de Jesus, por suas experiências em navegações em alto mar, antes de embarcar, com certeza os discípulos analisaram que o mar estava tranquilo, o mar estava propício a uma viagem. Não havia nenhuma suspeita, nenhum indício que aquele tempo ia virar a qualquer momento. Era um tempo normal, era um dia normal. Nos dias de hoje, você acorda e olha para o tempo e diz que sol bonito, que sol maravilhoso, e de repente à tarde o tempo muda. E assim aconteceu. Os discípulos
entraram no barco junto com Jesus e começaram a navegar ao sentido do território de Gadara. Entenda bem, irmãos, que estava tão tranquilo essa viagem que o próprio Jesus ele buscou se repousar. É claro que no barco não tem uma cama para se dormir, mas Jesus, sentadinho no banco, deixou para os irmãos. Ele foi se inclinando aos poucos, devagarzinho, com a mão debaixo da sua cabecinha, e ali ele adormeceu. Se adormeceu num sono tranquilo. Enquanto isso, os seus discípulos estavam conduzindo o barco ao sentido do território de Gadara. A Bíblia não menciona exatamente quando o tempo começou a virar, se era no início da viagem, ou no meio da viagem, ou está chegando no território de Gadara. Mas tudo que os discípulos começaram a observar que os tempos já estavam mudando. Começou a vir um vento, e esse vento, aos poucos, ele foi crescendo. Aos poucos, esse vento foi se envolvendo com as águas daquele mar. E a Bíblia diz que foi um vento tão forte que teve a capacidade de suspender aquelas ondas. E segundo a palavra do Senhor Jesus, as ondas eram tão enormes que conseguiram alcançar e começou a cair dentro da embarcação, e as águas estavam começando a preencher o barco. E os discípulos, e ainda com aquela dificuldade, aquela tempestade, começaram a conduzir aquele barco de maneira, em situação difícil. Acredito que os discípulos se dividiram do barco. Olha, um pouco vocês tiram um pouco da água do barco, que a gente vai tentar conduzir esse barco. Mas a tempestade era tão bravio que os discípulos, com toda a sua experiência, não estavam mais conseguindo de controlar aquele barco, pois a tempestade estava vindo de encontro àquela embarcação. E eles chegaram em ponto de começar a perder o controle do barco. Imagina você em um barco no alto mar, e de repente você depara com uma tempestade terrível e você não consegue controlar aquela embarcação. É como você tivesse um carro desgovernado. Amada igreja, muitas das vezes você passa por uma situação tão difícil, uma situação que acaba invadindo a sua casa, uma dificuldade terrível, que você não consegue controlar aquela situação. Às vezes você perde um ente querido, e a dor de uma perda de um ente querido, muitas das vezes você não suporta, você não vai enfrentar aquela dificuldade. Muitas das vezes você perde, amada igreja, você perde o controle da sua família, dos seus filhos. Você não consegue controlar os seus filhos mais. E você percebe que seus filhos estão caminhando, se envolvendo com pessoas antissociais. Assim os discípulos começaram a perder o controle daquele barco, mas eles estavam esquecendo porque Jesus estava no barco. Aquele barco de maneira nenhuma ia afundar, porque Jesus estava no barco. Às vezes você se foca tanto na situação, tanta dificuldade, que você acaba esquecendo de Jesus. Às vezes você fica em casa, sofrendo, gemendo, chorando nas madrugadas, e muitas vezes você fala o seguinte: eu não vou para a igreja hoje. Não vou não, estou passando uma dificuldade tão grande, vou ficar por aqui mesmo, porque o mesmo Jesus que estava na igreja está aqui comigo. O mesmo Jesus que estava na igreja está aqui em casa. Vou ficar aqui em casa, não vou orar, não vou para a igreja orar, vou ficar aqui em casa. Amada igreja, existe uma passagem na Bíblia, uma senhora, ela também estava com dificuldade na sua casa, ela estava com uma enfermidade terrível na sua casa. Essa mulher estava com um fluxo de sangue, uma hemorragia, que só Jesus podia curar. Ela podia muito bem ficar em casa também, não ir de encontro ao Senhor Jesus.
casa também. Eu não vou até Jesus, porque primeiro que há milhares e milhares de pessoas em volta de Jesus. E eu, essa enfermidade, eu não vou conseguir penetrar naquela multidão. Eu não vou conseguir penetrar naqueles cultos humanos. É tanta gente, porque a minha enfermidade, se eu fazer esse esforço físico, com certeza a magia ela vai ficar com mais intensidade e com certeza eu vou desmaiar no mesmo caminho. Ela não mediu esforço. Irmão Silva, ela não mediu esforço. Eu vou sim, eu vou até Jesus. Eu vou para a igreja. Jesus está lá na igreja. Eu vou sim. E ela tomou a decisão e foi até Jesus. E quando ela viu aquela multidão, não foi tão fácil chegar perto de Jesus. Ela passou por grande dificuldade. Ela foi humilhada, ela foi pisoteada, ela foi empurrada. Ela tentava entrar naquela multidão, as pessoas puxavam o cabelo dela, porque não era só ela que queria ver Jesus. Não era só ela que queria tocar em Jesus. Milhares de pessoas queriam tocar em Jesus. Mas ela foi com força, com garra, foi com muita fé. E passava por um, passava por outro, e chegou assim, tocou em Jesus. Quando tocou no Senhor Jesus, Jesus parou. Ei, alguém me tocou. Nosso mestre, o povo aqui, muita gente está esbarrando, alguém te tocou. Não, esse toque foi diferente. Esse toque foi através de uma fé. Esse toque ele veio através de um choro. Esse toque veio através de lágrimas. Esse toque veio através de muita determinação de tocar na minha vestidura, porque de mim saiu virtude. Vocês estão entendendo? Às vezes as pessoas lá da igreja, elas perdem a bênção, porque deixam o desânimo, a fraqueza tomar conta. Às vezes está uma discussão entre marido e esposo, eu não vou na igreja hoje não, porque eu fico com raiva. O inimigo trabalha nos lares, o inimigo trabalha no casal para justamente colocar dificuldade. Mas um homem que é determinante, a mulher que é determinante, ela conhece Jesus e vai até Jesus. Nós estamos aqui em números, eu acredito que está 13, 14 pessoas, até 12 pessoas. São pessoas que vieram, deixaram a dificuldade em casa, deixaram o tremor, a tempestade em casa, porque cada um de nós temos dificuldade, cada um de nós passamos por uma tempestade, mas nós estamos aqui para tocar na vestidura de Jesus. Feito com Jesus, e mesmo assim eles passaram por aflições. Mesmo Jesus estando do lado deles, eles estavam passando por aflições. Aquela tempestade, quando tomou conta do controle do barco, eles se apavoraram. A depressão tomou conta daquele discípulo, o medo tomou conta daquele discípulo. Quando aquele discípulo sentiu que ia perecer, que ia morrer, eles lembraram: ei, Jesus está ali. Então eles foram com voz, com clamor, com oração, dizendo: mestre, socorre-nos, mestre, socorre, pereceremos, nós vamos morrer. Vocês estão entendendo? O barco é a nossa vida. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Quando Jesus levantou com uma palavra, ele repreendeu a fúria do mar, a fúria do vento, com uma palavra, e disse: homens de pouca fé. Ou seja, sabeis que eu estou aqui do seu lado? Sabeis que eu estou aqui do seu lado? Por quê? Porque você vai perecer só porque a sua esposa te abandonou e foi embora, porque estava em casa? Só porque você perdeu o seu emprego? Só porque a receita da empresa hoje não foi suficiente para pagar os seus funcionários? Por causa disso, você vai perecer, você vai afundar, isso não tem do seu lado. Esse barco não vai afundar enquanto estiver contigo. Enquanto você estiver permitindo que esteja contigo, o seu barco não vai afundar. Ele balança para lá e balança para cá. Ele pode ser chacoalhado, mas ele não vai afundar.
Eu estou com vocês. Amém? Jesus, naquele momento que ele repreendeu aquela tempestade, se tornou ambulância. A vida voltou ao normal, melhor que estava antes. O vento cessou, as águas se acalmaram, parecia que não houve nada, somente uma palavra. Muitas vezes é preciso despertar o Senhor Jesus com oração. Orar não é simplesmente estar só conversando com Jesus. Precisa conversar com Jesus para tirar a virtude de Jesus. Você não conversa com Jesus se você estivesse conversando com uma pessoa qualquer, não. Conversar com Jesus tem que ter reverência. Conversar com Jesus, chamar Jesus para te socorrer, para receber aquela palavra, para acalmar a tempestade que está ocupando a sua vida, tanto na vida financeira, na vida da sua família, dos seus filhos. É preciso que você tenha muita fé. E uma dessas fé, amada igreja, uma dessas fé é a presença de nossa presença aqui na casa do Senhor. Estamos aqui através da fé. Estamos aqui através da misericórdia do Senhor. Nós não estamos aqui através porque eu quero fazer parte da igreja. Eu não estou aqui para simplesmente ter um nome de adventista. Eu não estou aqui para demonstrar à sociedade que eu não posso levar crente, não. Eu quero estar aqui na presença de Jesus, com a certeza da salvação. Renunciei ao mundo. Então não tem que lutar pelo objetivo. Nós temos que lutar pela salvação. Não podemos estar aqui perdendo nosso tempo. Nós não podemos estar aqui, amada igreja, simplesmente ocupando espaço no seu banquinho, não. Nós temos que estar aqui, irmão, na presença do Espírito em verdade com Deus. E cada dia que você vem aqui na igreja é um livramento que Deus dá a cada filho seu. Cada presença que nós vemos na igreja é um livramento que Deus dá a meu pai, para filho Thiago, minha mãe, meus irmãos. Porque Deus ele trabalha no escuro. No escuro. A presença do irmão Silvio aqui, irmão Silvio, lá em Janabá, está aqui, pode ter certeza, irmão Silvio. Tudo que você almeja, Jesus está dentro das suas dificuldades. A pessoa olha no seu sorridente, mas só ele sabe que está passando por ele. Só Jesus conhece. E com uma oração, você desperta Jesus. Jesus, com certeza, ele vai solucionar o seu problema e vai acalmar a tempestade. Hoje é quarta-feira, 8h20. Eu quero finalizar aqui com algumas análises sobre a lição de hoje. O que nós podemos absorver dessa palavra que o Senhor Jesus preparou conosco nesta noite. Primeiro, a nossa vida é um barco. Um mar preguiçoso é a nossa vida. Terceiro, Satanás procura afundar o seu barco. Qualquer brechinha que você der para ele, ele quer afundar seu barco. E as brechas são as minhas. É uma fala que você fala que Deus não se agrada. É o agir. São essas pequenas brechas que ele precisa. Não precisa muita coisa não para mudar o seu barco. Basta as mínimas coisas. Aquilo que você acha que Deus ele vai te perdoar, tá? Vai te perdoar, mas essas pequenas brechas e ele quer afundar o seu barco. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Faça por Renato.
sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda derramando de vós, bravo como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Entendeu? Ele precisa só de uma brechinha para contar seu barco. Ele está só deixando embora. Bravo como leão, doidinho para afundar o seu barco. Está doidinho. O intuito dele não é buscar quem está lá fora, é buscar quem está aqui dentro. Basta uma brecha, que ele joga desânimo na pessoa, ele joga fraqueza, ele esfria as pessoas na fé. Ele fala, ele diz que a pessoa dá prioridade nas coisas, mas não dá prioridade à casa do Senhor. Quarto, Cristo no barco, estamos seguros. Cristo no barco, estamos seguros. Lembra do Salmo 91? Salmo 91. Pode ler da igreja. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós precisamos esconder na sombra do Onipotente. Nós precisamos ficar junto com o Senhor nosso Deus. Somente Ele nos protege. Somente Ele nos protege. Amém? É preciso clamar em oração. É preciso clamar em oração. O discípulo, às vezes você passa por uma dificuldade, você quer enfrentar aquela dificuldade sozinho. Você quer levantar, você quer enfrentar aquele problema só. Mas você não sabe a magnitude, a proporção daquela dificuldade. E você quer enfrentar sozinho. Mas o Senhor Jesus fala, somente uma oração Ele precisa que você faça para Ele despertar. Não tenta enfrentar as dificuldades sozinho. Quanto mais você enfrenta a dificuldade sozinho, quanto mais você fica na sua casa lá, sozinho, gemendo, chorando, a tendência é você perder o controle do barco e perecer. Só Jesus pode garantir a nossa segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, logo pego o sono. O Senhor só tu me faz repousar seguro. Muitas das vezes você está com dificuldade, problema, ao invés de você falar com Jesus, você vai falar com o seu colega. Por mais que o seu colega, sua amiga, elas têm uma boa vontade, mas ela não vai conseguir resolver, não vai conseguir consolar. Às vezes você procura sua mãe, seu pai, passa para ela a situação, por mais que ela quiser, seu pai, sua mãe, tem uma boa vontade de te ajudar, não vai resolver o seu problema. Às vezes você busca o pastor da igreja, o irmão da igreja, a irmã da igreja, uma orientação, por mais que ela tenha boa vontade de ajudar, ela não vai conseguir resolver a sua situação. É preciso que você fale os seus problemas para Jesus. Somente Ele, irmão Dalvin, só Jesus que vai solucionar o seu problema. Não é eu, não é meu irmão. A única coisa que vai acontecer, ela vai saber o seu problema. Mais nada. E possivelmente semear aquilo que deveria semear. Ter muito cuidado. E para finalizar, tudo está no controle de Deus. Irmãos, quando o discípulo perdeu o controle do barco, que eles iam perecer, que eles viram que não tinha mais condições de manter aquele barco até o sentido da Gávea, devido à tempestade escorrendo da vida ali, né? Eles buscaram o controle de Jesus. Jesus, perecemos. O barco descontrolado, quando afundar, vamos morrer. O controle vem
de Jesus. Há muitos que diz que o homem só apertar o botão, ele acaba com a vida da terra. Bobeirinho, porque o controle, pelo amor de Deus, nunca ele vai fazer isso. Pode juntar os 3 presidentes do planeta mais conceituados, nos Estados Unidos, China e Rússia, eles têm as maiores bombas atômicas. Se eles decidirem apertar o botão, a terra será destruída, mas não vão apertar, porque o controle da terra está na mão de Deus. O controle. Amém? Cantar, louvar. peço perdão, essa palavra não chegou a alcançar no coração